Olá você, seja bem-vindo ao Ideias Radicais para um vídeo grande, um vídeo importante, um vídeo complexo e eu espero fazer justiça a ele, que é por que o Brasil parou, por que essa crise aconteceu, por que tá tudo ferrado. E vamos lá, o meu nome é Rafael, eu sou um anarcocapitalista, um libertário, um anarquista, é tudo sinônimo, e vamos falar por que o Brasil parou, o que aconteceu, por que esse desastre está acontecendo e qual é a causa dele. Primeiro história curta e depois história longa. Resposta curta. A crise foi causada pelo governo, ela está sendo mantida pelas políticas do governo, e isso está acontecendo porque eles têm a teoria errada, uma ideologia errada, que acredita que fazendo uma certa coisa melhora, só que eles fizeram isso e piorou. Quando piorou, eles ficaram meio... Bom, a gente só sabe fazer uma coisa, então faz mais. Então eles fizeram de novo, e piorou de novo, e agora a equipe econômica tá meio... Bom, vamos tentar uma terceira vez, eu acho que agora vai. É fundamentalmente isso, e quem acertou, quem previu essa crise, previu a crise de 29 também, previu a crise de 2008 também, previu várias outras crises no mundo, e é a teoria austríaca de economia, defendida pelo Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Karl Menger, e o David Ricardo também tem uma participação nisso, porque foi ele originalmente que deu a ideia para o Mises ter a sacada de como explicar essa crise. E antes de explicar isso, porque é uma coisa complicada, eu espero fazer justiça, mas isso vai sendo aqueles vídeos complicados. Antes de eu explicar a crise, eu preciso explicar para vocês algumas coisas. A primeira é o que é dinheiro, o que é valor e o que é riqueza. Só porque você gastou dinheiro não quer dizer que o valor mudou e não quer dizer que você gerou riqueza. Em outras palavras, se eu tô andando na rua com você e tem uma pilha de merda e eu te pago 10 mil reais pra você comer aquela pilha de merda, o PIB subiu em 10 mil reais. Nada de valor foi criado, nada de valor foi produzido, nenhuma riqueza foi produzida. Só porque dinheiro está sendo gasto, não quer dizer que as pessoas estão se enriquecendo, ok? Segunda coisa é como bancos funcionam. As pessoas acham que bancos emprestam o dinheiro que eles têm. Não. Existe uma coisa chamada reserva bancária fracionada, é uma tradução, você pode usar esse termo, que é o seguinte: o banco tem um tanto de dinheiro, então ele tem 10. Então ele empresta para as outras pessoas 30, porque ele sabe que elas todas não vão cobrar ao mesmo tempo. Então ele pode emprestar para todo mundo mais do que ele realmente tem, porque ele sabe que nem todo mundo vai chegar e querer o depósito de volta. Ele pode só acreditar uma mentirinha na sua conta e tudo bem. Por que ele consegue fazer isso? Porque o Banco Central existe. O que é o Banco Central? É um banco do governo que promete, entre várias coisas, que se isso um dia acontecer, se você tem 10 e empresta 30 e todo mundo pedir, o Banco Central imprime e te paga. Vai dar tudo certo. E isso permite que os bancos criem dinheiro que não existe. Isso gera inflação. O que é inflação? Terceira coisa. Inflação não é mudança de preços. Inflação, só porque se deu uma geada e toda a produção nacional de brócolis foi afetada e o preço de brócolis sobe, não quer dizer que houve inflação. Quer dizer que o bem ficou mais escasso, quer dizer, tem menos brócolis e agora o preço vai subir, porque tem menos dele e a mesma quantidade de pessoas querem. Então o preço sobe para se ajustar, ok? Inflação é quando a quantidade de dinheiro aumenta, a quantidade de dinheiro na economia aumenta. Se o salário de todo mundo dobra, os preços vão subir. Por quê? Porque agora todo mundo tem mais dinheiro. Todo mundo está mais disposto a pagar mais por a mesma coisa. Então o preço das coisas sobe. Então quando os bancos, a coisa começa a amarrar. Quando os bancos imprimem dinheiro, quando eles têm isso aqui de depósito e imprimem isso aqui e emprestam para as pessoas, a quantidade de dinheiro na economia sobe, aumenta, e a inflação sobe. Esse é o fenômeno que nós estamos vendo no Brasil desde 2004, quando o Lula tentou, quando a equipe econômica do Lula tentou consertar o efeito Lula, que foi quando ele foi eleito e o dólar disparou e a inflação disparou e ninguém mais acreditava em nada e acharam que ele basicamente ia fazer a mega revolução. E no fim das contas, aparentemente não. Ainda é discutível isso, mas eu não quero nem sequer entrar nesse assunto da eleição dele. Mas enfim, isso está acontecendo desde 2004 até hoje, essa inflação da economia, essa impressão de dinheiro massiva, e é isso que causou a crise. Por quê? De novo, voltando para preços. Quando você tem mais de alguma coisa no mercado, o preço cai, ok? Ok. Existe uma coisa que se chama juro. O que é juro? Juro é o preço de dinheiro.
Eu prefiro ter dinheiro agora do que dinheiro depois, ok? Então, pra te emprestar 100 mil reais, eu penso, cara, eu podia te dar 100 mil reais e depois você me dá 100 mil reais. Ou eu podia ficar com 100 mil reais pra mim, porque que eu... Então, eu te cobro, no futuro, uma quantidade extra, que é o preço de eu ficar sem esse dinheiro agora, porque eu preferia ter ele agora. Então, digamos que eu te cobro 50 mil extra, um juro de 50% no total. Você tira 100 mil de mim agora e depois me paga 150 mil. Isso é o juro. Isso é o custo para você de ter 100 mil reais agora, que é 50%. Se as pessoas economizam mais dinheiro, se todo mundo enriqueceu, porque a tecnologia, isso que gira valor, isso que gera riqueza, tecnologia e eficiência de produção. Quando as pessoas conseguem produzir mais, quando você tem mais pessoas trabalhando, quando você tem mais tecnologia, quando você tem acesso a jeitos melhores de produzir, isso gera mais riqueza, porque agora o mesmo número de pessoas produz mais, então tem mais na economia. Isso gera riqueza, ok? Quando isso acontece e as pessoas enriquecem, todo mundo tem mais dinheiro. Então as pessoas começam, bom, agora eu tenho mais dinheiro, então eu vou economizar um tanto e gastar outro tanto. Ok? Legal. Então o que eu gasto vai ser gasto em bens de consumo. E o que eu economizo vai ficar no banco. Ah, mas vamos lembrar como é que o banco funciona. Tem o dinheiro economizado no banco, então ele pode emprestar mais. Porque se o banco tinha economizado dele lá 1 milhão de reais, então ele podia emprestar 3 milhões de reais. Isso acontece. A taxa é mais ou menos, no Brasil acho que é 28%. É R$2,50 para cada real que o banco tem economizado. É mais ou menos por aí. Pode ser 2,76, 2,56, eu não lembro direito o número. Mas é por aí. Agora, se as pessoas estão mais ricas, elas têm mais dinheiro, todo mundo enriqueceu, eles estão guardando mais dinheiro. Agora o banco tem mais dinheiro. Legal. Então agora ele pode emprestar mais, porque ele tem mais dinheiro para emprestar mais. Se isso está acontecendo com todos os bancos, eles podem emprestar mais dinheiro. E como agora tem mais de um bem no mercado, que é dinheiro, tem mais dinheiro no mercado, a taxa de juros cai. Ok? Se você não entendeu isso até agora, volte e reveja, porque é essencial entender isso tudo pro resto que eu vou falar. Mas, se as pessoas estão economizando, elas têm mais dinheiro guardando no banco, o banco pode emprestar mais em quantidades maiores, em quantidades de empréstimos daqueles grossos mesmo, daqueles de 100 milhões de reais, esse troço punk mesmo. 100 milhões é um exagero, mas na ordem de milhões, na ordem de 10, 20 milhões, eu quero abrir uma fábrica, então vou lá e pego um empréstimo. Então, se as pessoas enriquecem, dinheiro vai para o banco empresta mais dinheiro, ok, é um enriquecimento real que aconteceu, pessoas estão ricas, investimentos grandes podem ser feitos. Esses investimentos se chamam capital investments, investimentos capitais, coisa grande. Quando eu vou no banco e tiro 30 milhões para abrir uma fábrica de caminhão, isso é um investimento capital. Mas um investimento capital pode ser também um apartamento, um carro, coisas grandes, coisas que custa, coisa que é difícil, leva anos para eu retornar. O investimento capital é um apartamento. Eu compro um apartamento agora para alugar ele, porque eu vou receber o meu dinheiro de volta em 15 anos, 20 anos, mas como eu vou viver mais 50, eu vou ter 20 de, tecnicamente, prejuízo e 30 de lucro. Então, legal. Isso é investimento capital, um investimento grande, grosso, aquele troço pesado mesmo. Agora que você entende tudo isso, eis como o governo causa crises. Foi ele que causou a 1929, foi ele que alongou a crise. A crise só acabou porque o governo parou de intervir durante a Segunda Guerra Mundial porque eles precisavam lutar uma guerra. E foi a mesma coisa que causou a crise de 2008, que é o governo distorcendo o preço do dinheiro. Ok? Então, voltando para tudo que a gente falou, eu sei, é difícil, calma, respira. Respira. Voltando. O governo entra no mercado e fala, olha, seguinte, eu preciso ser eleito, sabe? Porque as máquinas não se votam sozinha pra mim. Quer dizer, eu podia fazer isso porque a máquina eleitoral brasileira é zoada, mas, enfim, eu preciso ser eleito. Então, as pessoas precisam comprar apartamento para depois eu dizer que foi por minha causa que as pessoas compraram apartamento. Então, assim, ó, bancos, vocês vão ter que emprestar mais. E o governo baixa a ordem através da taxa Selic e através dos bancos estatais, Caixa, Banco do Brasil e BNDES. BNDES, nossa, cara, se tem uma coisa que você tem que odiar na sua vida, é o BNDES. Se tem uma coisa que você tem que sair na rua pedindo para deixar de existir, são esses caras. Mas
O governo chega através desses 3 bancos e fala, ó, a taxa de juros desses bancos era 50%. Ou 30%, ou seja, a gente está cortando pela metade. Ou, como aconteceu no Brasil, você tinha crédito guiado, crédito direcionado, era alguma coisa assim. Que era crédito para FIES, crédito para Minha Casa Minha Vida, crédito para coisa rural, crédito para isso, para aquilo outro. Que era colocado numa taxa de juros abaixo da inflação. Ou seja, você está sendo pago para tirar dinheiro. O que é importante entender isso? De novo, o que é inflação? Inflação é o quanto o preço das coisas vai subindo. Se a inflação num ano é 6% e os juros do seu empréstimo são 4% ao ano, significa que você está sendo pago 2% para tirar esse dinheiro. Porque assim, você tirou 100 mil reais. Então, depois de um ano, eles valem 6% menos. E você tem que pagar 4% a mais. Pera, você está ganhando dinheiro. E o governo fez isso. O governo emprestou abaixo da inflação para muita coisa. Literalmente, você tirava o empréstimo, ainda dá para fazer isso. Você tira o empréstimo e devolve menos do que você tirou na prática. Porque a inflação come o valor disso. Se você não entendeu, volte para a explicação de inflação, ok? O que isso faz? Isso coloca uma quantidade de crédito enorme na economia que não deveria estar lá. Esse crédito não deveria estar na economia. Por quê? Porque quando que o crédito deveria estar na economia? Quando as pessoas enriquecem, economizam no banco e o banco consegue emprestar. Isso é crédito bom. Esse crédito deveria estar lá. Agora, quando o governo fala, ó, banco, seguinte, nós estamos baixando uma lei que obriga vocês a emprestarem para essas pessoas aqui, que vocês sabem que não é uma boa ideia emprestar e que elas vão ficar inadimplentes e isso vai dar ruim para vocês, e a gente tá baixando uma lei que vocês têm que fazer e vocês não têm que fazer. O governo brasileiro fez isso repetidamente, através de várias medidas, como o Banco Central, medidas provisórias, blá, blá, blá. É complicado entrar na legislação disso e eu não vou nem tentar, porque é só daquelas coisas chatas, tipo lei e tal. Enfim, o governo fez isso. De novo. O governo forçou o preço do empréstimo para baixo. O que isso causa? Isso faz com que quem quer consumir grande, quem quer tirar aqueles empréstimos pica mesmo para fazer uma fábrica, para montar carro, para criar uma fábrica de cimento, para criar fábrica daquilo, investimento de capital, ou outro boom que teve no Brasil, construtoras construíam um prédio de alguns milhões. Eles olham e falam, não, mas antes ia custar muito caro para tirar esse empréstimo, erguer o prédio e depois vender os apartamentos, não vale a pena. Mas agora, não, porque agora o empréstimo está mais barato. Então a gente vai tirar o empréstimo, construir e vender os apartamentos. Só que eles vão ser um preço mais alto. Por quê? Porque agora tem mais dinheiro na economia, porque esses empréstimos estão entrando na economia de novo, subindo os preços. Por isso que a gente teve uma inflação de 6% todos os anos. E agora estamos em 8%. Uau! Que é expansão de crédito. Crédito. Isso forma investimentos em capital. O que acontece? O empresário vai lá... O que é o empresário? O empreendedor. O empreendedor é alguém que chuta. É alguém que vê uma diferença. É alguém que olha e fala, pera, alguém aqui precisa de, sei lá, eu vou abrir uma filial de uma empresa de perfume. Então, quanto que vai custar isso? Tá? Vai custar tanto, e o salário dos funcionários, sei o quê, mas eu consigo tirar, acho que isso de lucro. Dá lucro, vou fazer. E o empreendedor faz. Se o preço do empréstimo está alto, é mais provável que não dê lucro. Se o preço do empréstimo baixo, é mais provável que dê lucro. Se o preço do empréstimo está artificialmente baixo, o que esse empreendedor acha? Ele acha que vai dar lucro, quando na verdade os consumidores dele não estão mais ricos. Então, o cara que investe em bens de consumo, por exemplo, perfume, pode até se dar bem. Por quê? Porque ele está empregando algumas pessoas e essas pessoas são os consumidores dele. Ok. Agora, quando um cara tira naqueles empréstimos grosso mesmo, para abrir uma fábrica, ele está empregando o quê? Umas 100 pessoas, milhões de reais envolvidos, tal, legal, criou emprego, gastou um monte, gastou com isso, gastou com aquilo outro. O que o cara faz? O cara faz aquela máquina que faz a porta do carro. Aquelas máquinas, ferramentas que pesam 2 toneladas. Tem demanda? Ele acha que tem. Por quê? Porque o preço do empréstimo estava mais baixo. Então ele acha que a empresa dele era necessária ou que ela poderia rodar.
Só que aí você olha, ok, mas ele produz coisas para a indústria. Isso é a previsão inteligente da teoria do Mises, de prever que a indústria de bens capitais, de bens grandes, vai crescer muito mais do que a indústria de bens de consumo. Porque a indústria de bens de consumo vai ficar mais ou menos a mesma coisa. O varejo cresce um pouquinho no boom e retrai um pouquinho na crise. Agora, quando você vê a indústria aquece 50% e cai 50%. É metal o negócio, é pesado o bagulho. Então o que acontece? Esse cara tira esse empréstimo, gasta um monte, ele tá pagando os funcionários dele. Ele tá pagando os funcionários das outras fábricas de coisas que ele tá comprando, ele tá pagando fornecedor, tal, tudo gente pequena. Só que ele tá produzindo coisa grande. Ele tá produzindo apartamentos, ele tá produzindo casa, ele tá produzindo barco, ele tá produzindo máquina-ferramenta, ele tá produzindo robô de linha de montagem, ou ele tá produzindo carro mesmo, que é um investimento caro no Brasil, porque o governo cobra um monte. Ele tá produzindo essas coisas que são pesadas. Por quê? Porque agora ele olha e fala, não, mas espera aí, o preço do empréstimo baixou. Então meu custo para produzir baixou. Então eu acho que eu vou ter um lucro. Só que quando ele chega no mercado, as pessoas não estão mais ricas. As pessoas não estão produzindo mais. A produtividade da nação brasileira não subiu. A produtividade dos trabalhadores não subiu. A renda per capita não subiu muito. Eles têm dinheiro para comprar isso? E aí veio a crueldade do governo brasileiro. Foi cruel isso. Eles forçaram os bancos a dar empréstimo para essas pessoas. Eles forçaram as pessoas a poder ter acesso, eles forçaram os bancos a ter acesso a empréstimos que elas não deveriam ter. Isso foi cruel, isso foi pior, porque é uma crise em dobro. Porque agora essas pessoas têm acesso a um crédito a um preço muito mais baixo do que ele deveria ser. E alguém vai dizer, ai, mas ele é um coxinha que tá reclamando que agora pobre pode ir pra França. Meu, sério, vai ter alguém que vai falar isso. Não, ele tá puto porque agora pobre tem casa. Segura, respira. O que acontece? Essa pessoa, esse brasileiro mediano, que não enriqueceu, não está produzindo mais, não há riqueza sendo adicionada, não há valor sendo gerado, agora tem acesso a um empréstimo gigantesco para comprar um apartamento. Um apartamento agora que vale muito mais, que custa muito mais do que ele vale. Por quê? Porque existe uma bolha imobiliária. Por quê? Porque agora toda imobiliária consegue tirar um empréstimo para construir o prédio que ela quiser. E eles sabem que qualquer peão com nenhuma renda provada vai no banco e pega $500 mil e compra aquele apartamento. Então por que a empresa vai cobrar 450 quando eles podem cobrar 500? Por que eles vão cobrar 600 quando eles sabem que você consegue tirar emprestado 800? Por que eles vão fazer isso? Não tem lógica. Então os preços começam a subir mais. A bolha imobiliária foi fantástica no Brasil. Uau! Mesma coisa carros. Carro, empréstimo para carro, juro, não sei. Todo mundo comprando. Só que a renda das pessoas não subiu. A riqueza das pessoas não subiu de acordo com a produção industrial. A produção industrial disparou no Brasil. Por uma mentira, por uma falsidade, que era esse crédito falso que não devia estar na economia. Aí o que acontece? Você tem empresas endividadas até o rabo, achando que elas tinham mercado. Não tem. Ah, mas tem. Porque agora você tem um monte de gente que não enriqueceu, que tem acesso a uns empréstimos gigantescos, comprando coisa que não deveria estar comprando. E uma hora a casa cai. Quando que a casa cai? A casa cai quando os bancos privados emprestam tanto que eles começam a ficar no risco. Que lembra aquela coisa que eles têm 10, então eles emprestam 30? Digamos que eles têm 10 e eles podem emprestar. Um banco tem isso. Ó, a gente pode emprestar esse ano tanto. Pode emprestar 100 bilhões, 200 bilhões. Os caras emprestam tudo isso. Só, quanto que a gente esperava que voltasse? Sei lá, 90%. A gente esperava 10% de inadimplência. Foi 15%. Ou o banco olha e fala, putz, a gente emprestou tudo isso porque a gente foi obrigado. O povo não está enriquecendo. Não é inteligente fazer esses empréstimos. O risco está subindo, o risco das pessoas não pagarem está subindo. Se as pessoas não enriqueceram, elas estão comprando coisas que elas não deveriam estar comprando. Você tem adolescente fazendo financiamento de iPhone 6 de R$4 mil no carnê da avó, que tem aposentadoria porque ele conseguiu fazer isso, porque não sei o que, porque a loja tinha o crédito. Tá todo mundo endividado, o endividamento da população brasileira disparou para níveis fantásticos. E o banco fala, velho, vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Então o banco faz a coisa lógica. Ele para de emprestar. Ele sobe o juro. Ele fala, olha governo, você está mandando a gente emprestar esse juro, mas não dá. O
que os bancos brasileiros começaram a fazer? Não emprestar. Você me obriga a emprestar por esse preço quando o preço deveria ser esse. Então eu não vou emprestar, porque não emprestar esse dinheiro e não ter o lucro desse empréstimo que eu não vou ter, que eu sei, porque todo mundo está em inadimplência, eu prefiro não emprestar e guardar esse dinheiro e esperar do que emprestar ele. Você começa a ter isso. E aí o crédito some. E aí vem a crise. Você teve tudo aquele boom, toda a festa, toda a ostentação, todo o champanhe, toda a alegria de todo mundo tinha crédito, era apartamento, era carro, era celular, era viagem, era fiéis, era ProUni, era... Nossa senhora, PAC somando mais de trilhão, se você somar os três, era a Copa, a Olimpíada. Acabou o crédito. E agora tem que pagar a prestação, né? E agora você tem todas aquelas indústrias que tiraram empréstimos gigantescos, querendo fazer aquela produção legal, sem cliente. Porque agora o empréstimo para esses clientes que não deveriam ter esses empréstimos não tem mais. E esses clientes não podem mais comprar os bens que eles não deveriam estar comprando em primeiro lugar, da fábrica que não deveria existir em primeiro lugar, porque a economia não cresceu nada, foi só uma mentira. Aí a fábrica quebra. E aí, meu filho, começa a cair a casinha de cartas. Porque a fábrica quebra, os funcionários são desempregados. Os fornecedores dessa fábrica perderam um cliente. Aí outra fábrica quebra. Aí um fornecedor tinha 3 clientes, 2 quebraram, ele quebra também. Aí os caminhoneiros, os caminhoneiros foi sacanagem, cara. Os caminhoneiros foi sacanagem com os caras. Foi mentira, nossa, os caras tomaram um golpe. Por isso que tá tendo greve dos caminhoneiros. BNDES, falei, quem que você tem que odiar nesse mundo? É o BNDES. Fez um empréstimo abaixo da taxa de inflação para quem queria comprar caminhão. Resultado, o preço de caminhão desceu, então você vai ter mais caminhoneiros. Mais caminhoneiros do que precisa. Teve um artigo brilhante que foi escrito. Foi um dos artigos mais brilhantes que eu li nesse ano, de longe. Que é um artigo no site, eu vou achar aí, que era um cara que fazia toda a conta do negócio dos caminhoneiros e falava, olha, cara, tem um excesso aqui de... Eu não lembro agora, mas era alguma coisa tipo 50 ou 200 mil caminhoneiros no Brasil. Então você tem mais caminhoneiros que deveria ter. Todos eles estão endividados com novos caminhões. Só que agora, como tem mais caminhoneiro do que deveria ter, o preço do frete caiu. E a economia entrou em recessão. Então não tem mais tanto o que transportar. Então agora os caras estão ferrados, porque o preço de serviço deles caiu enquanto a inflação sobe e não tem o que transportar, então eles estão desempregados, entre aspas. Mas a prestação do caminhão cai. Ai. Aí a borracha começa a cantar, cara. Porque você tem esses caminhoneiros desempregados. Aí a família diz, aí você tem que começar a cortar consumo. Porque antes o que acontecia? Você tinha essas pessoas que tinham acesso a um consumo que elas não deveriam ter. Elas tinham acesso a um crédito que elas não deveriam ter, que foi para comprar produtos que não deveriam estar sendo produzidos. Porque não houve criação de riqueza. É importante entender isso. A galera fala, não, mas a empresa está trabalhando, todo mundo está trabalhando, tudo bem. Nada de valor está sendo criado. Copa. Bilhões foram gastados, nada de valor foi criado. Absolutamente nada de valor foi produzido na Copa. Ah, mas uma galera ganhou dinheiro. Se pegasse esses 60 bilhões e desse para empreendedores que investissem de verdade, quanto dinheiro vocês acham que eles iam gerar? Quanto que a empresa ainda ia estar rodando? Às vezes você pode até falar, não, criou, legal, pagou. Tá, mas esse dinheiro podia estar em outro lugar, outro empreendedor que podia estar fazendo outra coisa, e o governo não tem como saber qual empreendedor é melhor. Ele não tem como saber. O governo é burro nesse aspecto aí. Ele não tem como processar toda essa informação. Não é que ele é burro. É muita informação. Então, ok, agora você tem todas essas pessoas com dívidas fantásticas. E a inadimplência começa a subir. A inadimplência começa a subir, a arrecadação do banco começa a baixar. Os caras olham e falam, olha, a gente está exposto a muito risco. Essas pessoas que a gente emprestou não estão pagando. E provavelmente você conhece alguém. Ou alguém que estiveram nessa situação. Os caras não estão pagando, então a gente vai ter que parar de emprestar. A gente vai ter que parar de emprestar para essas pessoas ou para essas empresas, subir a taxa de juros, e daí os empréstimos começam a encolher. E essas empresas de capital grande começam a falhar. Porque elas não deveriam ter existido em primeiro lugar. Isso é uma política populista que funciona no curto prazo. Você faz isso, em 2, 3 anos você vai ter emprego, você vai ter empresa, você vai ter desenvolvimento, o PIB vai subir. Porque PIB é o quê? PIB é a soma de todos os gastos. Lembra do exemplo do Come Merda? Só porque você está gastando não quer dizer que dinheiro está sendo gerado. Não quer dizer que riqueza está sendo criada.
Aí você tem isso, você tem o PIB, você tem, tem emprego, tem todo mundo tem iPhone, fiéis, dinheiro pra todo mundo, é festa, oi! A festa acaba. Você não consegue mentir pra todo mundo por muito tempo. A contração de crédito vai acontecer, e daí você tem a recessão. O que é a recessão? E isso é tudo teoria econômica do Mises, eu não estou inventando nada aqui. Aliás, depois eu vou colocar citações embaixo, várias fontes aqui na descrição do vídeo, para vocês verem vários artigos, livros, recomendações, lá, para vocês lerem tudo isso. Não é nada que eu estou inventando. Mas aí, você tem, ok, a contração. O que é essa recessão? A recessão é quando limpa, é o rapa. Ok, agora a gente tem todas essas empresas que não deveriam existir, elas vão quebrar. A gente tem todos esses negócios que não deveriam ter sido fundados, que eles estão sendo fornecedores para essas empresas que não deveriam existir, porque não tinha demanda para elas, que elas só existem porque tinha aqueles empréstimos furados. Eles vão quebrar. Eles precisam quebrar. Ah, mas vamos salvar eles. Você só está prolongando a coisa. Você só está prolongando o problema. Porque esses negócios não deveriam existir. A demanda deles não existe. Os clientes deles não existem. Eles podiam existir antes quando tinha crédito fácil. Mas eles não existem mais. Então isso tem que limpar. Ah, mas daí vai rolar um desemprego, né? Bom, cara, se você enche a cara de cachaça, você vai ficar feliz. E depois tem a ressaca. Ah, então vamos beber para passar a ressaca. Meu filho, uma hora teu fígado vai te matar. É isso que está acontecendo com o Brasil. Teve uma crise de crédito em 2003, causado pelo efeito Lula. Crédito. Precisa reeleger o Lula. Crédito. Crise mundial. Crédito. Dilma entrou, nova matriz econômica. Crédito. Acabou a festa. Não tem mais o que fazer. Acabou a festa. Esse crédito tem que se contrair. E o que o governo precisa fazer agora é nada. O governo só precisa parar de fazer isso. Para. Não que nem os loucos estão fazendo agora, de querer liberar depósitos da poupança para fazer crédito imobiliário. Meu, foi isso que te deixou nesse problema em primeiro lugar. Para. Só vai ficar pior. Tem que haver uma crise. Tem que haver uma recessão. Isso tem que se contrair. E só existe uma solução para essa situação. O Roberto Campos já dizia, só tem 3 saídas para o Brasil. Guarulhos, era Viracopos, Galeão e liberalismo. Viracopos, Galeão e liberalismo. Ou se sai ou liberaliza. É o que tem que fazer. Política econômica racional. Liberaliza a economia. Para de intervir no crédito. Para de intervir na economia. Para de piorar as coisas. Para de tentar consertar o que não tem que ser consertado. Deixa a casa cair porque ela precisa cair. Porque ela não devia ter sido erguida em primeiro lugar. O governo vai fazer isso? Não. Porque não dá voto. Aliás, porque eles nem podem. Eles não têm como fazer isso. A base política não aceita. Ou seja, não haverá recuperação econômica, fujam. É a minha conclusão final. Espero que vocês tenham entendido. De novo, como eu falei, vai ter várias referências aqui embaixo. A crise é causada pelo governo. A crise de 29 foi causada pelo governo, expansão de crédito pela mesma coisa. 2008 foi causada pela mesma coisa. O governo americano ordenando a bancos que emprestassem para pessoas que eles não deveriam estar emprestando em primeiro lugar, para eles comprarem imóveis que eles não deveriam estar comprando em primeiro lugar, que daí foram construídos, gerou toda uma demanda, isso foi trocado no mercado, não deveria ter sido trocado, e uma hora a bolha estourou. E daí o governo falou, o quê? Enfiou crédito. Que é exatamente o que o governo brasileiro quer fazer agora, punir bancos privados que não estão emprestando para pessoas que eles não deveriam estar emprestando em primeiro lugar. A mesma coisa. Essa é a causa da crise. É a Dilma? Não. Não é a Dilma, não é o Guido Mantega. É uma teoria econômica furada, que é keynesianismo e marxismo, combinados, porque os dois dizem, é só você gastar que tá tudo bem. E político adora a teoria que diz que ele pode gastar o quanto ele quiser que vai melhorar. A culpa é disso e de um sistema eleitoral que só olha pro curto prazo. Se você fizer uma xuxinha agora para ser eleito, para depois jogar a conta para depois, você faz. É isso que acontece eleição atrás de eleição. E é por isso que ter um governo cuidando da economia dá errado. A melhor coisa que você pode fazer é não ter um governo, deixar as pessoas acertarem as coisas por elas mesmas, buscando lucro, livre mercado, laissez-faire e não violência. Se você concorda, você é um anarcocapitalista.
como eu falei, provavelmente a 10ª vez que eu tô falando isso, vai ter vários links lá na descrição do vídeo com um monte de coisa. E lembre-se, A é A. Por esse vídeo é isso, e esse vídeo é isso aqui, e acabou, eu não sei mais o que falar, e tchau.